Olá, hoje teremos mais uma aula sobre análise combinatória, aula 2. Nesta aula falaremos sobre o fatorial de um número natural. O que vem a ser o fatorial de um número natural? Vejamos. Na resolução de problemas de contagem por meio do princípio multiplicativo, ou PFC, é comum aparecerem multiplicações envolvendo números naturais consecutivos, como, por exemplo, 26 vezes 25 vezes 24, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou ainda 7 vezes 6 vezes 5, e etc. Muitas vezes é possível escrever multiplicações desse tipo de forma mais sintética, ou seja, resumida. Para isso, vamos apresentar o fatorial de um número natural, que será útil na contagem dos agrupamentos que serão apresentados a seguir. Definição. Dado um número natural n, definimos o fatorial desse número natural n e indicamos por n fatorial, ou seja, o fatorial de n, esse pontinho de exclamação, por meio das relações. Relação 1. O fatorial do número natural n será igual a n vezes a diferença entre o número natural n e 1, vezes a diferença entre o n e 2, vezes a diferença entre o n e 3, vezes a diferença entre n e 4, e assim sucessivamente, até você chegar no último fator, que é n menos a diferença entre n e 1. Isso para n maior ou igual a 2. O último fator n menos 1 é o mesmo que n menos 1 mais 1 igual a 1, ou seja, esse último fator é exatamente o número 1. Veja, se nós eliminarmos o parênteses, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Portanto, n menos n é 0 e 0 mais 1 é 1. Então, podemos concluir que trata-se de uma multiplicação, né? O fatorial é uma multiplicação, em que o primeiro fator é o próprio número cujo você quer o fatorial, e para encontrar os próximos fatores é só diminuir uma unidade do anterior e repete-se o procedimento até encontrar o último fator, que é o número 1. Aí é só calcular o produto. Vejamos, se você quiser calcular o fatorial n igual a 5, ou seja, para n igual a 5, ou seja, o fatorial de 5 ou 5 fatorial, o que você vai fazer? Vamos substituir nessa definição o n por 5. Onde tem n, vamos substituir pelo número 5. Como ficará? Então, substituindo o n por 5, substituindo o n por 5, né? Substituindo o n por 5, substituindo o n por 5, por 5. Cada n foi substituído por 5. Agora fazemos as contas, né? Vamos fazer as continhas e calcular o resultado. Então, 5 fatorial é o mesmo que 5, vezes 5 menos 1, 4, 5 menos 2, 3, 5 menos 3, 2, 5 menos 1, 4. Continuando, temos, então, 5 fatorial é o mesmo que 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, e 5 menos 4 é 1. Portanto, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 120. Pois, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, 60 vezes 2 é 120, e 120 vezes 1, 120. Portanto, se alguém pedir para calcular o 5 fatorial, é só resolver essa continha de vezes, ou seja, essa multiplicação, cujo produto é 120. Definição 2. Se o n for exatamente o número natural 1, seu fatorial será 1, ou seja, o fatorial de 1 é igual a 1, e se n for igual a 0, aqui na definição 3, temos que se o n for igual a 0, se alguém precisar calcular o fatorial de 0, também vai ser 1. De posse dessas três definições, podemos ver alguns exemplos. Assim temos, por exemplo, que 2 fatorial é o mesmo que 2 vezes 1, que é 2. 3 fatorial, ou fatorial de 3, é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. O fatorial de 4, ou 4 fatorial, é o mesmo que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. O fatorial de 5 já vimos, é o mesmo que 5
vezes 4, vai diminuindo 1, vezes 3, diminui mais 1, vezes 2, finalmente vezes 1, que é o último fator. 5 vezes 4 é 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. À medida que o n aumenta, o cálculo de n fatorial ou do fatorial de n torna-se mais trabalhoso, né? Mas as continhas vão ficando maiores, né? Notemos então as seguintes simplificações. Veja algumas técnicas de simplificação em algumas situações. 6 fatorial, né? Tenho várias possibilidades de indicar o 6 fatorial. Posso indicar a partir de 2 produtos, 3 produtos ou dos 6 produtos. O maior número de produtos são 6, mas eu posso apresentar por uma quantidade menor. Veja, ele fez o seguinte: 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o fatorial de 6. Mas ele observou que se ele parar aqui, se ele contar só do 5 até 1, você tem o fatorial de 5. Se eu contar do 4 até 1, eu tenho o fatorial de 4. Se eu observar de 3 até 1, eu tenho o fatorial de 3. Então ele pode escrever com 6 fatores ou com no mínimo 2 fatores. O que ele fez? Repetiu 6 vezes e no lugar de 5, desse produto de 5 até 1, colocou 5 fatorial. Ou seja, representamos com 2 produtos. Se isso facilitar o seu cálculo, algum trabalho que você for realizar posteriormente, pode usar esse procedimento sem problema algum. Próximo, 9 fatorial. Ele escreveu 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 9 fatores, mas ele reduziu para 2 também. Podia ter reduzido para 3, para 4, para 5. Qualquer outra quantidade entre 2 e 9. Portanto, ele observou que do 8 até 1, você tem 8 fatorial. Portanto, eu posso escrever como 9 vezes 8 fatorial. Sem problema. Ou ainda pode escrever assim, ó, com 2 produtos, 3 produtos, né? Ele veio 9 vezes 8, e aí o terceiro produto ele usou o 7 fatorial, porque ele observou que se eu parar no fator 8, ainda tem esse horror de fatores para terminar a minha conta. Portanto, ele resumiu esses fatores ou essa multiplicação usando o fatorial de 7, porque inicia no 7 e vai até 1. Então, você pode parar antes do 1, o desenvolvimento de um fatorial, desde que você indique o fatorial daquele último número que você parou, né? Porque o último elemento da multiplicação é sempre 1. Se você parar antes, tem que indicar o fatorial para mostrar que ainda não terminou o produto.